é que dentro da questão física e da questão psicológica, eu tenho uma relação onde eu tenho a consciência de determinados alimentos como palatabilidade. Então, eu sinto na boca, eu sinto no gosto, aqueles alimentos, por exemplo, que me dão mais prazer, ou aqueles alimentos que me dão mais saciedade, né? Física, a nutrição de fato. Então, alimentos que eu como e me sinto mais disposto, com mais energia, ou aquele alimento que eu como e sinto com mais aconchego, com mais conforto, com uma sensação de acolhimento. Tá? Então, para a gente começar a entender o que seria essa fome emocional, ela é ligada a todas as emoções que a gente sente. Então, a gente pode sentir diversas emoções. Não somente a questão de, de relacionada a pessoas, mas todas as que envolvem o dia a dia, certo? Então, vamos passar para o próximo ponto. Então, nesse quesito, todo mundo come de maneira emocional. Então, a comida é o que nos dá sustentação nesse plano. Então, é a forma com que a gente se relaciona com a comida, é a forma com que a gente se relaciona com o mundo, basicamente, ou com todas as questões sociais. Então, é uma questão de relação e não há uma separatividade nessa questão física e emocional nesse ponto, tá? Mas e Uhum. aí, qual seriam os sintomas de uma fome emocional? Aqui vocês já perceberam que ela é uma coisa, é uma fome intrínseca, uma fome presente, né? Ela não está separada daquilo que a gente pratica diariamente. Então, a gente precisa compreender, para entender os sintomas, é o momento que ela passa a se tornar disfuncional. Então, vamos pensar assim, várias questões são ligadas ao alimento. Então, vamos pensar em um sintoma. Tudo que acontece, eu busco o alimento como uma ferramenta. Ou vamos pensar em outro exemplo. Eu como de uma maneira inconsciente. Tá? A psicologia tem várias Tem, abordagens do inconsciente, né? Mas a sim. questão do inconsciente é assim: você come sem perceber o que come. Então, você come de uma maneira aleatória. E aí, quando você vê, você comeu. Tá? Uhum. Então, dentro disso, a Acho fome que é os emocional. dois também, né? Ou às vezes come de forma muito descontrolada, ou às vezes não come também, né? Tem essas duas nuances, né? Da compulsão alimentar. Ou você come muito, ou você não come nada, né? Sim. E aí a gente pode olhar para o ponto em que a fome emocional, né, esse comer com mais emoção, ela não é um transtorno alimentar. Uhum. Ela Tá. pode ser um gatilho para um Pra futuro virar. transtorno. Sim. Então, assim, a disfunção de comer pode se tornar um transtorno alimentar. Então, isso não acontece do dia para a noite, mas é uma coisa que vai evoluindo com o passar do tempo. Então, quando a gente não tem a consciência do comer emocional, ela pode sim ser um gatilho, por exemplo, para uma compulsão, mas não necessariamente é, certo? Então, quando eu compreendo isso, então, quando eu sei que eu tenho pontos aonde eu como emocionalmente, fica muito mais fácil identificar, né, através desses sintomas. Então, vamos pensar nos sinais de maneira geral, Tá. sinais e sintomas. Eu vou ter, geralmente, a busca por um alimento específico, ou um alimento mais calórico, mais hiperpalatável, porque na boca a gente tem diversos sensores que sinalizam centros de saciedade do cérebro que comunicam, né, a sensação de prazer, de alívio, de Sim. saciedade. Então são alimentos específicos, por exemplo, gordura, o sal, o açúcar, todos eles têm uma ligação muito direta. Então quando eu como, por exemplo, um alimento que tem esses três ingredientes de uma maneira complexa, e aí geralmente são alimentos mais processados, eu tenho uma sensação muito maior de prazer. Então, é um dos sintomas. A necessidade de comer sem sentir fome. Então, eu não tenho fome, mas eu estou comendo, estou o dia inteiro beliscando. Então, eu acabei de almoçar, eu vou lá e vou beliscar alguma coisa. Aí eu vou beliscando, eu vou beliscando. E aí, quando a gente vê no final do dia, teve lá 10 lanchinhos, por exemplo.
Então, isso pode ser um sinal de questões emocionais, de questões psicológicas ligadas ao comportamento alimentar. Um comer automático também, então, o comer sem ver, por exemplo, trabalha comendo, faz tudo comendo, não necessariamente para comer. A dificuldade de controlar a quantidade que come, então não come só um, come 2, 3, 4, e aí quando percebe que já está cheio, é justamente quando há uma comunicação de sensação de distensão gástrica. Então o estômago fica muito dilatado e aí sim ele vai comunicar a sensação de saciedade, ó, não cabe mais. A culpa após comer, então você come determinados alimentos e sente aquela culpa, por que eu fui comer, né? Não deveria, e aí acaba tendo aquele monte de pensamento que é dicotômico, por exemplo. E o alívio, então, eu vou comer e de repente eu como algo e tem uma saciedade muito grande. Então, isso são sinais, né? Sinais e sintomas que podem estar relacionados. E não um deles isoladamente vai ser como um diagnóstico. Né? Não tem um diagnóstico de fome emocional. Como eu disse antes, a gente come emocionalmente todos os dias. A gente já tem essa relação intrínseca no dia a dia, certo? Então, vamos usar de um exemplo que eu até anotei aqui para a gente poder trabalhar. Uhum. Geralmente, o principal sintoma ou o principal sinal para eu perceber é assim: você sente frustração, tédio, você sente insatisfação ou raiva, ódio, momento de muito estresse, ou o contrário disso, né, muita felicidade, e aí busca no alimento como uma ferramenta de sanar aquilo que sente dentro. Então eu tenho uma questão emocional que eu não sei lidar, então eu não sei ficar ansioso, e aí quando a ansiedade bate, eu preciso comer alguma coisa para distrair a sensação que eu sinto no corpo. Então, aquilo que eu não consigo sentir no físico, sentir a flor da pele, é uma ferramenta buscar o alimento como uma sensação de compensação, né? Como uma fuga. Então é muito comum. E também é muito comum sentir essas sensações e não perceber que busca no alimento. Não é uma questão consciente. Ela pode ser uma coisa que você faz e nem percebe. E aí é quando a gente começa a olhar para a disfunção do comer. Então, quando eu passo a ter esses comportamentos muito frequentes no meu dia, vamos pensar assim, todos os dias, 2, 3 vezes por dia, por um longo período, a gente começa a observar que tem um comer transtornado. Que aí é uma questão que não se trabalha sozinho. Né? Não Uhum. teria como trabalhar essa questão única só com a nutrição. Então, aí a gente trabalharia com mais outros profissionais, por exemplo, a psicologia, para entender a raiz desse comportamento, quais são as questões psicológicas, que elas estão muito ligadas. Então, eu em atendimento aqui no consultório, eu recebo muito pessoas que relatam essas questões, mas que não percebem. Então, numa anamnese, por exemplo, a gente começa a conversar, a trocar uma ideia, e a pessoa começa a falar do seu dia a dia, né? Uhum. Daquele que come, quando come, aonde come, e não percebe que tem o alimento como uma fuga, como uma ferramenta de sensação de bem-estar. Então, eu acho que esse seria assim, o mais comum, certo? Que ainda não caracteriza, tá, Dani? Só pra gente Bacana, é importante saber deixar em bem que claro, né? momento, é importante saber em que momento que isso realmente acontece, né? E também é uma individualidade, né? Porque, assim, Sim. sempre vai ter as questões culturais, sociais, que estão ligadas à criação do indivíduo. Então, tudo aquilo que você viveu, a tua criação, as tuas relações, a egrégora que você vive, né? O meio que você está inserida, vão influenciar de alguma maneira na forma com que você come. Né? Uhum. Invariavelmente vai influenciar. Por mais que você seja extremamente contra tudo aquilo que você está no meio que você vive, algo influencia. Então a gente começa a entender todos os fatores, que aí não é uma coisa só, né? É um emaranhado de Sim. fatores. Uma teia, se a gente for pegar assim uma teia de aranha, são várias coisas que ligam ao centro. Então não tem como trabalhar com um sintoma, um sinal isoladamente.
beleza? Bacana. Vamos lá. E aí, quais seriam as ferramentas, né, para a gente poder trabalhar com as questões de comer emocional? Eu selecionei 5 para a gente trabalhar, que são bem básicas, mas que já dá uma noção e um aporte para a gente poder olhar mais para aquilo que a gente come. Então, assim, a primeira, tá, para a gente observar, seria entender do que realmente eu tenho fome. Então, se eu sei que a minha fome ela é tanto física quanto psicológica, e a minha satisfação está ligada à junção desses 2 fatores, eu só comer por questões físicas é como se eu negligenciasse a questão psicológica. Então vamos pensar assim, uma dieta restrita vai nutrir o meu físico e muitas vezes por alguma questão que eu estou buscando. Então vamos lá, eu busco um rendimento em algum esporte e aí eu vou olhar só pros alimentos que me trazem rendimento. E aí eu esqueço tudo aquilo que satisfaz o meu psicológico, as minhas relações, aquilo que envolve as relações que eu tenho. Então, em algum momento, eu não tenho uma satisfação completa. E isso, com o passar do tempo, pode refletir em algum comer disfuncional, que aí é uma individualidade. Então, quando eu me pergunto qual é a fome que eu tenho a possibilidade de entender realmente aquilo que eu vou nutrir. Então, eu gosto muito de usar a separação dos corpos. Então, vamos pensar assim, eu tenho o meu corpo físico, que é aquele que eu sinto, né? É o palpável, aquele que eu vejo no espelho. Então, eu consigo entender quando eu tenho a fome física, né? As sensações de fome, estômago que ronca, irritabilidade. Mas aí eu tenho o meu corpo mental, que é aquele que fala, é aquele que pensa, é aquele que esse alimento é bom, esse alimento é ruim, eu devo, eu não devo comer isso. Ah, eu quero ter um corpo igual aquele, então eu vou comer esses alimentos. Então é aquele que começa a julgar as coisas, certo? Então ele também tem vontade. E aí eu tenho o meu corpo emocional, que aí eu posso olhar para as emoções que eu sinto. E esse é um ponto importante, porque nem todo mundo quer olhar para aquilo que sente. E aí, quando eu permito me perguntar qual é a fome que eu tenho, qual é o corpo que eu quero nutrir, se é o meu corpo físico, a minha necessidade fisiológica, se é o meu corpo mental, ele que fica pensando e criando um monte de asneira, por exemplo, ou se é as emoções que eu sinto, né? Então, dentro desses 3 corpos, quando eu faço essa pergunta, eu possibilito nutrir realmente aquilo que eu preciso naquele momento. Então, o que eu como hoje não vai ter a mesma influência do que eu comi ontem. Então, ontem eu estava de um estado totalmente diferente. Hoje eu já estou diferente. Então, é sempre uma busca diária. Então, o estado emocional que eu estou no momento da refeição, ele define muito como eu vou conversar com esse alimento. Então, vamos pensar assim, eu estou em uma questão mais emocional, certo? A falta, por exemplo, de alguma pessoa. E aí eu sei que aquela pessoa me lembra muito um determinado alimento, certo? E aí a minha questão é justamente essa. Então, quando eu me pergunto qual é a minha fome, eu sei e eu percebo que é relacionado à falta de uma pessoa, por exemplo, eu posso me conectar com ela através de um alimento. E aí, quando eu sei disso, eu como realmente nutrindo aquilo que eu preciso no momento, certo? Então, primeira ferramenta, qual é a minha fome? Realmente, do que eu tenho fome? O que eu preciso nutrir nesse momento? Né? É uma pergunta muito básica, mas que traz a gente para o aqui e agora, né? Para o momento presente. Então, fica mais fácil de compreender. Primeira ferramenta, tá? Segunda, fazer as pazes com o corpo. Então, qual a ideia de fazer as pazes com o corpo? Que eu sou um ser individual. Então, aquilo que faz bem para mim, não faz bem para você, assim como não faz bem para todos os que estão aqui presentes. Então, cada um vai apresentar uma particularidade, uma individualidade única. Não tem como ser igual. Então, eu tenho um alimento que me faz bem tanto fisicamente quanto psicologicamente. Me traz uma emoção, uma sensação de completo, certo? Então, é um alimento que talvez eu coma em momentos de mais baixa, quando eu estou mais desanimado, né? Quando eu estou mais cansado, é um alimento que talvez vai me nutrir mais completamente.
Então, eu fazendo as pazes com o meu corpo, eu dou a possibilidade de nutrir a minha individualidade. Então, eu não vou me basear naquilo que Y, X, Z pessoa está dizendo numa mídia, por exemplo, que é muito comum hoje em dia, né? A gente quer olhar um corpo, olhar um padrão, né? Olhar o que é comum todo mundo dizer, não, eu quero isso. E aí eu tento praticar isso. Então, fazer as pazes com o corpo é respeitar a individualidade. Realmente aquilo que eu sinto. Então, se hoje eu estou desanimado, eu vou respeitar essa individualidade minha de desânimo e vou nutrir isso. Certo? Terceira ferramenta. Comer com atenção plena. Que é o mais falado mindful eating, né? Que é o comer no aqui e agora. Então, o que seria isso? É comer e meditar? Não, é comer atento ao que come. Sim. Então, assim, se eu já me perguntei qual é a minha fome, realmente o que eu preciso nutrir, se é física, se é emocional, se é mental. E aí eu tenho eu já fiz as pazes com o meu corpo, eu estou de bem comigo mesmo, então eu vou respeitar a minha individualidade. E aí eu vou comer com atenção plena aquilo que eu tenho. Então, o que eu tenho? É um prato de comida, então eu esqueço aquilo que está ao meu redor. A um celular, a uma TV, a um vídeo, a uma confusão que está acontecendo, eu vou centrar naquele momento. E aí eu vou comer o alimento sentindo ele no meu paladar. Sim. Então eu sinto o sabor, eu como com mais calma, eu mastigo mais o alimento. Né? A textura, exatamente. Então eu como com mais atenção aquilo que eu como. Então isso permite que eu ouça a sensação e os sinais do meu corpo físico. Então eu vou sentindo que eu estou sendo saciado. E isso vai me possibilitando comer menos também. Porque se eu como mais devagar, eu como com mais atenção, eu estou mais atento ao momento que eu estou saciado. Então, pensando num quadro, por exemplo, de comer com muita avidez, muito rápido, né? Sem prestar atenção, tipo um comer automático, muitas vezes os relatos são o quê? Distensão gástrica, muita letargia após comer, fica muito inchado, né? A sensação do estômago estar bem estufado, porque a gente não percebe. Então, dentro desse mecanismo alimentar, o corpo não responde assim, em 5, 10 minutos que eu estou me alimentando, para os meus centros da saciedade, que eu estou satisfeito. Quando eu como muito rápido, a forma que o corpo tem de avisar que tá bom, que deu, é justamente dilatando o estômago. E aí essa dilatação faz a comunicação nos sinais de sensação de saciedade. Então, se eu como com atenção plena, como com calma, mastigo bem os alimentos, eu consigo ter maior percepção do que eu sinto. E aí entra a ideia do que eu tenho fome. Porque se eu estou atento àquilo que eu estou comendo, eu consigo perceber algumas sensações durante a comida. Então, se eu estou mais estressado, se eu estou mais ansioso, eu consigo, de fato, nutrir essas emoções, né? A partir dessa pergunta que eu posso me fazer, dessa análise que eu posso fazer. E aí, a quarta ferramenta seria a gente pensar em honrar aquilo que eu escolho. Porque nem sempre eu vou comer pensando no que é bom nutricionalmente, ou pensando no que é bom para a saúde, ou, enfim, eu vou comer, né? Mas não é comer e assim, eu comi, mas por que eu fui comer, não sei o quê. Você comeu e tá tudo certo. Então, eu honro aquilo que eu comi, mas o que aquilo me traz depois de comer? Não me fez bem. Me senti meio estufado, me senti um desconforto gástrico. Então, não é julgar o alimento, né? Depositar uma culpa nele, depositar algo ruim, mas sim honrar aquela escolha que eu fiz. Porque muitas vezes a forma com que a gente come que é distorcida e não um alimento. Então, quando eu projeto qualquer emoção ou qualquer nesse alimento, a primeira coisa que o meu corpo faz é identificar ele como tal. Então, se eu já como um alimento pensando na culpa, pensando que aquele alimento não é bom, eu já criei essa programação mental. Então, meu cérebro já comunica o meu corpo que aquilo não é bom e já se prepara para isso. Mas se eu faço as pazes com ele, se eu honro aquilo que eu como, eu dou a possibilidade para ele assimilar aquele alimento sem interferências, né? Porque vamos usar de exemplo a seguinte questão.
quando eu estou num momento de muito estresse, né? Um pico de estresse, tem pessoas que vão sentir muita fome, então vão querer comer muito alimento e todo tipo de alimento que traga estímulo, que traga prazer, e tem pessoas que não comem. Tem pessoas que não sentem fome. Isso é um mecanismo que tem no corpo, onde o cérebro cria moléculas de hormônios, Nossa. peptídeos, sinalizam, por exemplo, sinais de fome ou sinais de não comer. Assim como, por exemplo, quando eu estou com muita raiva e eu produzo muito ácido clorídrico no meu estômago, e aí eu tenho uma gastrite nervosa. Então, veja bem, se uma sensação de estresse faz com que eu produza ácido clorídrico, que é para digerir os alimentos, quando eu mastigo, mas só de estar estressado ele produz, se eu projeto uma culpa no alimento, ou se eu projeto qualquer sensação que não seja positiva, esse é o primeiro mecanismo que o corpo tem de digerir aquele alimento. Não vai ser legal. Sim. Claro, isso não é perceptível, e isso não acontece do dia para a noite. Então, toda a questão de adaptação, de mudança fisiológica, ela acontece com vários anos, com vários episódios. Então, não acontece do dia para a noite. Isso é uma questão gradativa. Mas se eu tenho a possibilidade de compreender isso, que não é o alimento, mas a forma com que eu como esse alimento, com que eu me relaciono com esse alimento, então você pode comer qualquer coisa. Desde que você entenda qual é o simbolismo, qual é, de fato, a importância que aquele alimento tem na sua vida. Então, aí dentro disso não tem o bom nem o ruim. Tem o alimento que é para você. Tem a tua alimentação. Então, eu posso pegar o pior alimento do mundo, nutricionalmente falando, pensando que realmente ele não vai fazer bem para o corpo físico, mas se ele me faz muito bem emocionalmente, cara, o dia que eu tô ruim, que eu tô para baixo e eu como sabendo isso, e eu fico bem, como que um alimento desse vai me fazer mal? Então, quando eu entendo qual é a relação que eu tenho com alimento A, alimento B, eu mudo a minha relação com a comida, eu mudo a minha relação com o mundo. Então, eu passo a me alimentar de uma maneira totalmente diferente, uma maneira muito mais equilibrada para mim, na minha individualidade. Então, isso é uma busca de autoconhecimento. Sim. Então, muitas vezes eu me perguntei muito durante a minha formação de que, a gente precisa às vezes de um profissional para dizer o que eu tenho ou o que eu não tenho que comer. Claro que eu não vou entrar em questões de patologia, de uma doença, de uma disfunção, de uma restrição alimentar mesmo. Sim. Mas é uma coisa que a gente já nasce sabendo. A gente já nasce com o instinto de mamar, né? De buscar o alimento. Então a gente vai perdendo isso ao longo da vida, ao longo das relações, ao longo de, você não pode comer isso, raspa o prato, entende? Come tudo, porque custa caro. Então tudo isso vai criando enraizadamente no nosso padrão de pensamento, né? Daquilo que faz com que a gente escolha determinados alimentos, que na vida adulta a gente não percebe, a gente age automaticamente. Uhum. Né? Então, basicamente, quarta dica. Quinta dica, né? Quinta ferramenta é evitar pensamentos dicotômicos. Então, eu já falei um pouco disso, mas o que seria o pensamento dicotômico? Isso é bom, isso é ruim. Isso pode, isso não pode. Isso é proibido. Então, geralmente, o que é proibido por muito tempo tende a ser ter mais desejo em comer. Então, a gente diz assim, tipo um ditado, uma restrição tende a gerar uma compulsão. Então, eu evito de comer aquele alimento. Não posso comer, não posso comer, não posso. E aí, quando você tem a possibilidade de comer, vem aquela questão. Já que eu comi, eu vou comer tudo que eu tenho direito, né? Então, já que eu comi o café da manhã errado, eu vou almoçar errado, eu vou chutar o balde. Mas isso está muito relacionado às questões de padrão de dieta, né? De que você tem que comer isso para emagrecer, ou você tem que comer isso para ganhar massa muscular, ou para entrar naquele padrão que você quer, aquela estética que você quer. Então, esse pensamento dicotômico faz com que a gente, em algum momento, compense, em algum momento queira comer muito daquele alimento que a gente não pode. E aí é uma questão também de, pode ou não pode?
Então eu vou comer só o que pode? Pô, mas tudo que não pode é aquilo que me faz tão bem. E aí eu acabo sucumbindo, escondendo essa questão psicológica que eu tenho, emocional, de nutrir outras questões do meu corpo. Uhum. Então, se a gente olhar para essas 5 ferramentas, são questões muito básicas, são questões de parar e pensar, né? Talvez de anotar, né? Um caderninho, por exemplo. Pô, hoje eu tô com fome realmente do quê? Nossa, eu nem sei qual é o alimento que me faz bem emocionalmente. Então, quem está aí presente já sabe qual é o alimento que nutre, às vezes, quando você está baixa, né? Quando você está de TPM, quando você está triste, né? Quando você só está chororô, ou algum alimento, por exemplo, emocional. Então, eu tenho muito, para mim, assim, eu não como muito arroz. Então, se eu vou no restaurante, eu não como arroz. Mas se minha mãe fizer arroz, eu vou comer arroz. Você come. Porque é o arroz dela. Então, não é só o arroz, você entende? É a emoção que ela coloca na comida, é a comida dela. Então, quando eu como, eu não como só a comida. Eu estou comendo toda a minha relação com ela. Tudo aquilo de amor, aquela relação que eu tenho. Então, eu entendi isso depois de muitos anos. Comendo e não comendo. Ah, hoje eu posso, hoje eu não posso. Ah, eu quero, eu não quero. Então, isso é uma busca, é um autoconhecimento que cada um pode fazer sem custo nenhum. É uma questão de percepção, de se perguntar, né, de se conhecer realmente. Não, hoje eu estou tão para baixo, pô, vou comer um chocolate. Isso me alivia, isso me deixa top, né? Então, são ferramentas que a gente pode aplicar no dia a dia, em cada refeição, que não custa nada, que está aí à Uhum. disposição de poder trabalhar. E claro, pensando em sinais, sintomas, aquilo que a gente busca, procurar um profissional para auxílio é extremamente interessante. É extremamente positivo, porque nos dá uma ferramenta muito mais afiada. Eu gosto de um ditado que tem, eu acho que é do Einstein, que ele fala que se fosse para derrubar uma árvore, ele tivesse 4 horas e um machado, 3 horas ele ficaria afiando o machado, porque ficaria muito mais fácil. O esforço é menor. Então, a mesma coisa é nas questões que a gente tem. Então, se eu posso procurar um profissional para me auxiliar, seja um nutricionista, seja um psicólogo, né? É uma mão na roda. É um Uhum. salto, tá, muito grande no entendimento que a gente tem, nas questões internas que a gente tem. Porque é muito, assim, a gente que vive isso é muito mais fácil, né? Estamos na hora, né? Estamos com Tá tempo? quase. Uhum. Mas tá muito Tá quase. bom, tá bem legal. E uma coisa que você falou para a gente já ir para o final aqui também, quando você fala do comer e apreciar a comida, né? E ser um momento de contemplação mesmo. Quando você cultiva, eu gosto muito dessa relação que a gente estabelece com a comida quando a gente cultiva ela, entende? Quando a gente vê ela crescendo ali. Então eu percebo que quando eu como salada fora, assim, de casa, eu não sinto com tanto prazer assim quando eu colho e eu como, eu planto aquilo, porque você vai criando uma relação com aquele alimento. Então, para você se concentrar naquilo, né? Porque, poxa, você ficou um tempo ali esperando, você cuidou todos os dias, então você tem aquela vontade, sabe? Na hora de comer, aquela ansiedade gostosa, assim, né? Tipo, esperar a moto passar. E aí você tem, né? Você cria essa relação bacana com a comida, então a horta, ela também ajuda muito, sabe? Tanto dos 5 sentidos também, né? De você colher fresquinho, você sentir o sabor mesmo, sabe? Quando você colhe um pé ali, um limão do pé, ele é muito mais saboroso, ele tem muito mais sabor, muito mais intensidade. Eu acho que isso também influencia muito, sabe? A maneira que a gente lida com os alimentos, né? E já entrando aí na última, pra gente Viu? finalizar, a gente tem alguns. Só para Pode falar, completar pode o que você falar. falou, Ah, só para completar, da mesma maneira é a questão de cozinhar o próprio alimento. verdade, Porque quando você verdade, cozinha o alimento, verdade. você cozinha, você põe a tua mão na comida, você põe a tua energia na Você comida. sente, né? Então, exato, o processo de cozinhar é um processo meditativo, quando você está atento, quando você Sim. não faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, o que eu vou comer? Então, você abre a geladeira, o que eu tenho disponível? Pô, vou juntar essas coisas aqui e faz um alimento que vai nutrir o seu corpo físico, emocional, mental, naquele momento. Então, eu odeio cozinhar, Felipe. Eu não quero, eu não gosto. É uma ferramenta.
Então, não é uma obrigação. Você pode Sim. criar o hábito. Sei lá, cozinhar para uma outra pessoa. Então, quando eu cozinho para outra pessoa, é uma forma de eu dar o meu amor para outra pessoa. Quando você recebe um alimento, por exemplo, a criança recebe o alimento da mãe. É uma forma de amor. Então, dentro desses alimentos que estão ligados às questões mais emocionais, psicológicas, muitos deles estão relacionados com a infância, Uhum. com a criação, né, com o meio, quando a gente era pequeno, essa evolução, porque está muito ligado às questões de bem-estar, de prazer, né, de segurança. Então, cozinhar também é uma ferramenta. Então, quem gosta, se aprofunde, vai fundo, Sim, né, com mais bacana. atenção. E quem não gosta, pratica. Talvez Sim, cozinhar para uma outra pessoa, para uma pessoa mais próxima, e aí tem um universo de sim. possibilidades para a gente explorar. Sim, a gente trabalha muito isso, sabe? Na psicologia, assim, na ortoterapia, trabalha tanto o cultivo, mas a gente cuidar muito com a nossa rotina, sabe? O que a gente faz no nosso dia a dia, os nossos hábitos que a gente tem, né? Eu acho que os hábitos, eles são fundamentais aí, para você perceber realmente aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, sabe? Aquilo que você quer fazer, aquilo que você não quer fazer. Então, na hortoterapia eu faço isso, eu pergunto para a pessoa, sabe, como que é a alimentação dela, como que é o sono, quanto que ela tira um tempo para ela mesma, né? Então, isso tudo está dentro da nossa rotina. Então, eu trabalho tudo, assim, não dá para a gente pegar só o mental aqui, só o emocional e falar, vamos trabalhar só isso aqui, porque não tem como, tá tudo em conjunto ali, sabe? Então, a gente precisa trabalhar todas essas áreas da nossa vida que a gente tem que gerir um tempo para cada uma delas e que é a nossa rotina, né? A gente precisa dar uma atenção mais aprofundada, né? Tanto que, Vamos ver. se a gente olhar o conceito de saúde, da Organização Mundial da Saúde, é o bem-estar físico, emocional e social. Aham. Então, não é uma questão de ausência de saúde, ausência de doença, desculpa. É uma questão do todo, né? Como eu Isso. falei, se a gente for pensar na teia que rege uma qualidade de vida, a gente tem vários pilares. Não tem como só olhar para o alimento, né? Uhum. Tem as minhas relações, tem a minha satisfação, por exemplo, em cultivar uma horta. Enfim, são muitas coisas que se São. relacionam com o comer, que o alimento é só um deles. Então não tem como só eu Sim. olhar para, por exemplo, só olhar para um nutriente. Isso é muito pouco. A gente tem assim um universo de possibilidades dentro do indivíduo, dentro da tua individualidade, por exemplo, para explorar, que vai muito além de um prato de comida, né? Vai muito Bacana. além. A gente saber disso é bem interessante, que é uma coisa que a gente consegue fazer num atendimento, né? Presencial, online, numa Sim. conversa como essa, por exemplo. Verdade. A Ana Carolina falou assim: boa noite, ótimo tema. Eu me formei recentemente e, infelizmente, esse tema não é bem aprofundado durante a graduação. A nutrição comportamental é muito importante para a autonomia alimentar do paciente. Muito obrigada, Carol, pela sua contribuição. Perfeito. Quer falar um pouco disso, Fê? Não falam sobre isso na Hum, faculdade? Como assim não? não, Ah, meu fala. Deus! Infelizmente, a faculdade está ali para nos dar o canudo. E as buscas têm que ser à parte. Mas não é uma questão abordada, também é uma questão muito vasta. Então, para quem se interessa do assunto, buscar a parte é essencial. Então, na academia, a gente vai ter o quê? O beabá, né? O tabela nutricional, né? O fechar macro e micro. Então, são coisas muito básicas. E se descarta totalmente aquilo que você sente, que eu sinto, quais são as influências que me levam a comer A ou B. Então, infelizmente, não é abordado na faculdade, mas a gente tem várias oportunidades de curso, de pós-graduação aí, que para quem é da área aí pode buscar se aprofundar no tema. Vários livros relacionados também, Ó, que é mais muito uma interessante. pergunta. A Ana falou assim: como sair do ciclo vicioso do comer e sentir culpa? Adorei. Obrigada, Ana, pela Beleza. sua pergunta aí. Felipe vai Como responder. é, como é que a gente está de tempo? Cara, então, dizem que acabava com 40 minutos, mas agora já estamos É, com 43, então acho que você tem 2 minutinhos aí. ou eu tenho 2 ou eu tenho 17. Eu espero que eu tenha 17. E Então pode vamos sair ver. a qualquer momento e assim, qualquer coisa, eu estou à disposição no WhatsApp, no Instagram, para Isso, conversar, trocar ideia, para fazer atendimento. A gente pode, isso. tanto presencial
quanto online. A gente está rolando fazer online. Então, Massa. quem tiver interesse aí ou tiver dúvidas, pode me procurar lá no Instagram da Dani, por exemplo. Mas vamos começar a responder a pergunta. Procura, gente, ele é um ótimo nutricionista, inclusive é bom nutricionista, então eu indico de boca cheia, assim, que ele me ajudou muito, assim, numa fase da minha vida. Então, ótimo, gente, procurem ele se vocês estiverem precisando. Se vocês estiverem precisando de uma psicóloga, tem eu, tá? Aquelas, né? É isso aí. Mas... Que é uma linha tênue, né? Trabalhar a nutrição com a psicologia é essencial. Sim, é essencial. Nos dá suporte, né? De responder questões que eu, como nutricionista, não consigo me aprofundar. E aí o psicólogo tem a capacidade de aprofundar naquele assunto, que muitas vezes se liga muito ao comer. Sim. Então, vamos pensar na questão do ciclo vicioso, né? Do comer com culpa. Tá, peraí, só um pouquinho. A Letícia Santiago falou assim, boa noite, muito legal todas as explicações, eu adorei. Muito obrigada, viu, Letícia, pela sua contribuição. E muito obrigada a todo mundo que está aí participando. E o Felipe vai fechar respondendo essa pergunta, porque vai que acaba, né? Então, pode ir lá, Felipe. Obrigada, viu, todo mundo que assistiu. Então, a questão de um ciclo, ele sempre vai ter a fase de que eu tenho a causa, então eu tenho uma causa e faz com que eu busque uma recompensa, certo? E aí quando eu busco uma recompensa, essa recompensa me deixa em um estado. Esse ciclo tende a se repetir quando a gente não olha para ele, então quando a gente não se atenta. Então dentro dessa pergunta, eu respondo com outra pergunta. Você já percebeu? Você já entende que está num ciclo vicioso. Então, assim, esse é o ponto-chave. Você já trouxe a sua consciência para o momento. Quando você traz a sua consciência para o momento, você tem todas as respostas. Então, você sabe realmente qual é o gatilho. Então, poxa, eu estou comendo com culpa. Eu estou num momento onde eu não entendo. Mas você já fez a primeira pergunta, né? Eu tenho fome do quê? Então, se vem a sensação de culpa após o comer, tá, mas o porquê que eu senti culpa? Qual foi o alimento? Né? O que eu busquei nesse alimento? Ah, eu busquei uma sensação de prazer, busquei uma sensação de não sentir aquilo que eu estava sentindo. E aí você responde essa primeira pergunta. Qual é a fome que você busca saciar? Porque se a culpa vem, ela vem por quê? Porque o alimento que você comeu, ele está naquela classe dos alimentos proibidos, dos alimentos permitidos, do bom, do ruim. Ele está sendo classificado como algo. Então você come ele, putz, eu não devia ter comido. E sente culpada. Isso, ou na verdade ela se sente culpada também porque ela utilizou o alimento, né? Seja ele lá qual for que ela comeu. Vamos supor que ela comeu um chocolate e aí depois ela ficou se sentindo culpada, né? Mas é isso que o Felipe tá tentando dizer. Tipo assim, por que você estava se sentindo culpada? Você usou o chocolate como um suporte emocional para se sentir aliviada? Né? E aí esses alívios que eles são rápidos, sabe? De tipo, eu vou ali comer alguma coisa para me aliviar, ou você utilizar alguma droga para se saciar, para ficar anestesiado, ou, né, enfim, são vários exemplos aqui que a gente pode ter, a gente fica encontrando fugas, e aí a gente não consegue realmente entender o que a gente está sentindo, né? E às vezes é difícil você entender isso sozinha, entender que culpa que é essa, de onde que vem essa culpa, de todos esses sentimentos que estão ali dentro que você não está conseguindo, colocar para fora, né? Então, a maneira que você está conseguindo colocar para fora, às vezes, é se alimentando de alguma coisa, é usando alguma coisa para se aliviar, né? Então, tem outras maneiras de você conseguir fazer isso, né? E aí você precisa olhar bem profundamente, né? Aquilo que o Felipe falou, é o autoconhecimento, é você entender o que está acontecendo com você, né? O que você precisa fazer realmente, né? De forma prática, assim, sabe? Porque o alimento, o se alimentar, ele é um comportamento, né? Então, por que você está tendo esse comportamento, né? E por que isso está te trazendo culpa, né? Entender de onde está vindo esse sentimento. Então, é algo bem profundo, assim, sabe? Então, eu acho que a psicoterapia ajuda muito você entender de onde vem esses sentimentos, né? E eu acho que a nutrição também ajuda, porque daí para você entender, sabe, essa relação que você está tendo com o alimento, né? E que daí
nessa anamnese, o Felipe faz diversas perguntas que ele vai entendendo realmente, né? Tipo, né, da rotina mesmo, né, de quanto tempo você come isso, então anotar sempre, sabe? Para isso se tornando mais consciente do que já é, porque se você já reconheceu isso, né, a ponto de vir fazer essa pergunta, é que você já entendeu, né, que tem alguma coisa que precisa ser trabalhada aí de forma mais aprofundada, daí, né, Felipe? Isso. E aí, vamos pensar assim, evolutivamente, a gente é treinado a não sentir as emoções, Sim. certo? Então, assim, passei por um cagaço, sei lá, medo, ou sei lá, levei um pitão do meu chefe e eu retenho, eu contraio. Eu não posso demonstrar emoção. A sociedade me cobra isso, certo? Isso em algum momento pode refletir na questão alimentar, Sim. né? Na questão de comer algo como uma forma de saciar. Então, nesse ponto, por exemplo, não é enganar o corpo, certo? Não é querer, por exemplo, é, sucumbir uma sensação, um sentimento com o alimento, porque é mais fácil, porque está ali disponível, mas sim ouvir, dar a voz que ele precisa para falar, para dar o sentimento que a gente tem que sentir, e aí reconhecer, para daí ter as melhores escolhas. Sim. Porque se eu trago a minha percepção, eu trago todas as possibilidades de resposta. Eu não fico preso a esse ciclo vicioso que tem, né, que pode ser muito vasto. A gente só está abrindo possibilidades aqui. Talvez nem é isso que você está procurando, a moça que fez a pergunta, mas são Sim. possibilidades. Então, Sim. assim, dentro desse ciclo, a primeira ferramenta é entender qual é o gatilho. Isso. Então, por que eu como, quando eu como, se é todo momento. Então, geralmente é uma questão muito enraizada, né, que tá ligada a isso, mas só o fato de perceber, já saber que está presente no dia a dia, você já tem a principal ferramenta, você já tem sua consciência sobre o ato. E isso é muito rico. E a partir desse ponto, dá para ramificar todas as possibilidades dentro da individualidade. Que aí é algo a ser trabalhado mais individual, mais presencial, né? Sem abrir muitas questões. Sim, bacana. E você não saber o que você está sentindo não significa que você vai anular aquele sentimento, né? Você sente igual, só que você não reconhece, né? Você não tem aquela inteligência de reconhecer, não, agora eu tô me sentindo ansiosa, né? Agora eu tô me sentindo triste, né? E aí a ansiedade, a gente acha que tudo é ansiedade, mas são diversos sentimentos que a gente tem durante todo um dia, entende? Então, né? Como que você vai administrar tudo isso também, né? Então, tem que olhar de forma mais profunda para todas essas questões, né, Felipe? Isso, e esse não reconhecimento é o combustível para o ciclo. É o que Isso, mantém o ciclo sendo vicioso. Então você não sim, consegue sair dele porque não há um reconhecimento daquilo que é de fato. Então é justamente essa a ideia, não é enganar o corpo, mas é dar aquilo que ele está pedindo. Então, a sabedoria fisiológica, ela é linda se a gente for olhar. A capacidade que o corpo tem de responder os estímulos externos. Então, estímulos externos, desde o alimento, as questões sociais, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vive, todo. Então, a capacidade que o corpo tem de responder é assim, é instantânea, mas a gente precisa estar atento. A gente tem que ter a percepção da resposta, daquilo que a gente está ouvindo. E isso, com um monte de barulho, com um monte de estímulo visual, com um monte de gente falando um monte de coisa, não funciona. A gente precisa voltar para dentro. Então, ouvir a voz interior. Claro, é uma prática que não é do dia para a noite, mas a gente pode construir ela de pouquinho em pouquinho, né? Hoje um pouco, aí passa a semana, aí mais um pouco. É sempre no tempo que você pode. Não tem regra, sabe? Não tem beabá. É muito simples. É no seu tempo, é com calma e sempre honrando e respeitando a individualidade de cada um. sim, Então, isso é uma coisa que eu tento ter como base nos atendimentos, porque acontece muito da necessidade de querer, sabe? De querer ser instantâneo. Pô, mas às vezes a gente viveu 30 anos de uma maneira, 40, 50 anos de uma maneira, e aí do dia para a noite busca mudança.
Então, é uma coisa com mais paciência, que pode ser feita com mais amor, com mais carinho, né? Sem muita pressa, né? Se fazer Sim, todo dia um pouquinho, é isso já que eu ia traz um falar, resultado. né? A gente, sei lá, acho que no mundo que a gente vive hoje, a gente tem que comer com pressa, tem que ir tudo com pressa e com pressa. Ou tem que ter, tem que comer meio-dia. Você vai comer. Essa semana eu vi que eu acho que eu fui comer um pouquinho mais tarde, acho que era 14 horas, porque eu tava resolvendo um negócio. E meu pai, não, você tem que comer meio-dia, mas assim, né? Então, assim, eu tenho que comer no momento que eu tô me sentindo à vontade para comer, não tem que ser aquela coisa com pressão, não tem que ser com pressa, sabe? Tem que ser uma coisa gostosa, assim. E ultimamente também tenho, tipo, tirado o celular de perto, sabe? Porque eu vejo, assim, que eu me distraio com o celular. E eu não presto atenção no que eu tô comendo, né? Então, acho que são pequenas coisas, assim, também que a gente pode fazer no dia a dia, né? E ter aquele momento comum, sagrado, assim, sabe? Tipo, ó, o almoço é importante, né? O café da manhã é importante. Tipo, mas por que eu não tomava café da manhã? Então, né, era meio que inconsciente, assim, né? Não tomava. E, poxa, é tão importante, sabe? Pra você ter energia pro seu dia, pra você fazer suas coisas, né? E, enfim, né? São muitos assuntos aí relacionados a isso. A Gabi Zanetti falou assim, a Paula Borba falou assim, parabéns, pessoal, ótima atualmente, não entendi muito bem. Mas obrigada, viu, Paulo, pela sua participação. E a Gabi falou, Felipe é top, também sou fã, também indico. E Gabi isso, é colega de pós, hein? olha que legal. E, e, Também a, nutri comportamental. e a Paula Borba também falou, ótima abordagem, isso daí. Então é isso, gente. Vocês têm mais alguma dúvida aí? Acho que seria isso, né, por hora. Quero agradecer aí, Felipe. Não acabou nosso tempo, que felicidade. Eu acho que com essa loucura de paradeiro aí, o Zoom aumentou o Sim, deve tempo ter dele. aumentado para 1 hora, certeza. Mas é isso E aí, ó. Fico à disposição da galera aí que tiver isso, interesse em trocar uma ideia verdade. de Chamei Felipe lá. uma Arroba dúvida. alimento e comportamento. Alimento e É isso aí. comportamento. E sigam ele posta uns textos bem legais, bem reflexivos, assim, que eu gosto muito de ler, sabe? Para sempre voltar à consciência também é importante, né? Então, os textos bem bacanas. E é isso aí, galera. Muito obrigada a todo mundo que participou aí do nosso webinar. Quero agradecer o Felipe por disponibilizar seu tempo, seu conhecimento para gente. Foi muito bom, foi um assunto muito bacana. E, e é isso aí, galera. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo, tá? E eu acho que é isso, né? Fechou. Valeu, galera. Grato a todos aí pela participação. Valeu, Ana. Então, valeu. Até mais. Vou fechar aqui.